Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossas almas, envolva nossos espíritos, para que possamos sentir a presença dele. Obrigado, mestre amigo, por estarmos juntos novamente. Por o Senhor estar conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos abençoando, como sempre, Senhor. Permita que os seus mensageiros, nossos irmãos do plano espiritual, possam nos auxiliar, nos inspirar e nos envolver. Que a sua paz permaneça conosco, nos dando ânimo, energia e serenidade, agora e sempre. Que assim seja. Continuando então com os nossos comentários do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio, vamos ler hoje a mensagem número 5, que se intitula O Servo Inconstante. Então, mais uma vez, lembrando, são reuniões realizadas na casa de Simão Pedro, entre Jesus, os discípulos e os familiares dos discípulos, e às vezes amigos, pessoas que estavam ali, que iam ali para ouvir Jesus também. Né? Então, era o culto do evangelho no lar, digamos assim, né? Eles não chamavam dessa forma, mas é aquela conversa, né, amigável, como deve ser o nosso evangelho no lar. Todos nós devemos buscar escolher pelo menos uma vez na semana, pelo menos, pode ser até todo dia, mas ao menos uma vez na semana, a gente se reunir em família para estudarmos e comentarmos o Evangelho de Jesus, buscando nas lições as aplicações para o nosso dia a dia. Então, nesse dia, diz aqui Neio Lúcio, à frente de todos os presentes, de todos aqueles que estavam ali, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Então, um homem descobriu, né, a luz da revelação. Ele se interessou pelo Evangelho e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos. Claro, quero viver entre os anjos, né? Tanto suplicou essa bênção o Pai, que por meio da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Então, para viver entre os anjos, não é simplesmente tirar a pessoa de onde ela está e levá-la para os anjos. Ela tem que ser preparada para viver entre os anjos. E na nossa interpretação, os anjos nada mais são que os espíritos mais evoluídos do que nós. Aqueles, eles já foram o que nós somos hoje, mas como são espíritos mais velhos, já chegaram a um grau de evolução que nós chamamos de anjos, que são espíritos mais evoluídos do que nós, né? Espíritos muito mais avançados. Então, ele pediu tanto que queria viver entre os anjos, do mais que Deus, através da inspiração, o enviou para que ele pudesse ter as tarefas de aprimoramento necessárias para que ele pudesse alcançar a angelitude. Ninguém chega à angelitude simplesmente sendo levado para um lugar. Não é um lugar, é uma condição íntima, né? Que nós precisamos desenvolver. E aí temos que ter os desafios, ter o aprimoramento para a gente desenvolver a angelitude. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência para a escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. Então, primeiro, ele já tinha, né, ele tendia, já tinha uma experiência, já tinha uma tendência para trabalhar com escultura. Então, Deus aproveitou através dos seus mensageiros, né, e o induziram a colaborar com o antigo mestre, escultor, né, em mármore valioso.
No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Então, pouco tempo depois, ele se demitiu, dizendo que não podia trabalhar com um homem tão duro, tão intratável, tão ríspido assim. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Então ele foi trabalhar, primeiro foi trabalhar com mármore, não deu certo, ele achou o mestre lá, né, o instrutor, muito ríspido, muito duro, ele se demitiu. Aí ele foi trabalhar com madeira, e aí ele foi trabalhar também com um velho escultor que trabalhava com madeira. Abandonou também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-la. Também não suportou o artesão que trabalhava com madeira, né? Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Então, ele foi trabalhar com um operário que era especializado em construir colunas, aquelas colunas, né, daqueles templos, das casas, né, em estilo grego, em estilo de coluna. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Também não aceitou, porque o outro fazia muita exigência para ele. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Então, foi trabalhar com outro escultor, aqueles arcos, né, festivos. Mas, depois de uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois colocou-se sob orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Então, todos que ele procurou, o homem que trabalhava com mármore, né, o que trabalhava com madeira, o especialista em colunas gregas, né, depois o que trabalhava com arcos festivos, depois o que fabricava arcas, né, não serviu. Todos para ele eram desalmados, eram cruéis, eram violentos, nenhum deles serviu, e ele pediu demissão de todos. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-la à presença dos anjos do Senhor. Então ele dizia que nada que na Terra servia, porque que só tinha erro, maldade, perseguição. Então ele não aceitava trabalhar com nada aqui na Terra, né? Porque ele achava que o lugar dele era no céu. E aí, assim, ele, né, foi levando a vida até que ele desencarna. E ele foi levado à presença dos anjos do Senhor, com que ele tanto queria conviver. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Eles não estavam felizes em recebê-lo ali, estavam tristes. Um deles avançou triste e perguntou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Essa é a pergunta, né? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Então, ele, perante os anjos do Senhor, ele percebia que ele mesmo estava envolto em sombras, né? Então, isso é uma coisa que nós aprendemos dentro do Espiritismo.
ao desencarnarmos, ao deixarmos nosso corpo de carne, nós continuamos vivos, mas temos um outro corpo. E esse corpo reflete os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, ele vai ser luminoso, se nós tivermos e se nós mantivermos pensamentos, sentimentos, padrões vibratórios luminosos, de bondade, de paciência, de amor, né? Mas ele vai ser escuro, pesado, se nós mantivermos pensamentos negativos, de irritação, de violência, de revolta, etc. Não dá para enganar. No mundo espiritual, aqui a gente pode aparentar ser uma boa pessoa. A gente pode aparentar, a gente pode ter os modos, mas no mundo espiritual está todo mundo vendo como nós somos de verdade. Não dá para esconder. Então, se nós não desenvolvemos a luz dentro de nós, todos vão ver que nós somos espíritos sombrios. E ali no mundo espiritual, ele cercado daqueles espíritos luminosos, tristes, pela situação dele, ele percebia que ele mesmo não estava na condição daqueles espíritos. Então, ir morar com os anjos, como disse Jesus naquela parábola, tem que estar com a veste nupcial. E essa veste é o corpo espiritual. Você tem que estar com o corpo espiritual preparado para morar nas regiões celestes. Se nós não estamos, nós estaremos ligados a espíritos semelhantes a nós mesmos. Então ele não estava. E o espírito pergunta, né? Por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Por que você não se preparou ante as demandas, né, do plano espiritual superior? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza. Então ele reclamou, botando a culpa nos outros, que só havia encontrado exigência, dureza por parte dos outros. O mensageiro que estava falando com ele, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito. E não a julgar. Deus chamou ele e chama todos nós para servir, e não para ficar julgando os outros, condenando os outros. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu vou prestar conta de mim mesmo. Todos nós vamos prestar conta de nós mesmos perante a nossa consciência, que é a voz de Deus. Então, nós não precisamos falar, mas fulano, ciclano, esse é problema de cada um. Né? Ninguém escapará à justiça divina. Ninguém escapará. Que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. É uma sequência, né? O ferreiro bate na bigorna. O malho bate a bigorna, né? Ali. O ferreiro conduz o malho, é ele que usa o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. Ele que vai comprar a obra dele. O povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Você fugiu, né, de pequenos serviços, coisas pequenas,
falando que os outros eram capazes, eram indignos da direção, como você poderá entender o ministério celestial? Como você vai poder entender o amor ao próximo, né, a abnegação, que são requisitos para a nossa elevação espiritual? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus, tudo isso é Jesus contando esse caso, né? Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber e puder aproveitar a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Então, toda vez que nós estivermos sob a direção de pessoas, às vezes, enérgicas, endurecidas na disciplina, eles estão nos auxiliando. Eles estão auxiliando a nós mesmos. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, aqui ele fala, os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, esse burilamento, essa transformação íntima, ela serve para a nossa própria perfeição espiritual. Não é? É o nosso próprio aprimoramento. Você vai na academia, o instrutor lá não fala para você fazer tanto de exercício, fazer isso, fazer aquilo, né? No começo dói, aquela coisa toda, mas é porque ele está moldando o seu corpo, né? Está ajustando o seu corpo. Depois de um tempo você se acostuma. E assim acontece também no campo moral. Às vezes somos levados a situações em que há aqueles irmãos que vão buscar, às vezes nos tratam com rispidez, que vão buscar uma maior disciplina, mas se nós soubermos aproveitar, podemos avançar bastante. Podemos avançar bastante na senda espiritual, não é? Nós muitas vezes entendemos os pedidos a Deus, a solicitação ao céu, somente como algo para resolver nossos problemas aqui na Terra. Ah, Senhor, eu tenho um chefe, tenho um patrão ruim, né? Ou então minha situação financeira, ou tenho um problema de saúde, ou um problema... A gente pode pedir a Deus ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas, principalmente, devemos pensar nesse pedido a Deus, elevar nosso pensamento ao Criador, buscando a nossa renovação íntima, buscando forças e compreensão para que a gente perceba o que Deus está nos oferecendo. Às vezes a lição difícil é justamente aquela que a gente mais precisa, para o nosso próprio aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento serve para quê? Para a nossa própria felicidade. Uma pessoa como o nosso irmão da história, por exemplo, ele que é um espírito rebelde, que não aceita, né, nenhuma diretriz externa, e muitas vezes nós somos assim, não consegue avançar, porque se melindra, se machuca facilmente, é muito frágil. O Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita muito conhecido, ele fala que os espíritos superiores, os anjos, são feitos de diamante. Não são espíritos frágeis, não são espíritos fracos, ao contrário, são extremamente fortes. E por isso são anjos. Nós é que somos espíritos fracos. Qualquer coisa nos arranha, nos machuca, né? Do ponto de vista moral, falando moralmente, né? E esses espíritos superiores, não. Essas coisas que a gente acha assim tão difícil, né? Para eles levam de letra, porque eles aprenderam a superar isso através dos processos da vida.
e criaram uma firmeza da rocha, né? O coração é iluminado, o coração é suave, mas a vontade é firme, né? Então, eles não têm medo de passar por essa ou aquela situação. E quando passam por situações difíceis, vencem com tranquilidade, porque são superiores aos problemas. Tornam-se espíritos maiores do que os próprios problemas que enfrentam. Então, essa é a lição da noite de hoje, que a gente tem para refletir. Quais são os obstáculos que nós estamos passando? Quais são os testes que estamos enfrentando nesse instante? Estamos tendo algum instrutor mais rígido conosco, seja o nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, né? Como está a nossa relação com ele? Nós nos revoltamos ou agradecemos? Ou buscamos compreender que Deus oferece sempre o melhor? Muitas vezes estamos em contato com espíritos mais endurecidos, do ponto de vista moral, mais rígidos, mais ríspidos até, né? Às vezes, para que nós, através do nosso comportamento cristão, possamos servir até de exemplo e de ajuda para esse espírito se modificar. Nós não sabemos, mas o importante é saber que toda vez que nos for colocado, às vezes dentro do lar, às vezes na oficina de trabalho, às vezes na casa espírita, fomos colocados em situações semelhantes, são situações para o nosso aprendizado, para a nossa evolução íntima, para o nosso crescimento, para que possamos um dia habitar com os anjos, como o nosso irmão gostaria. Então, meus irmãos, meus amigos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê forças, nos dê lucidez para que possamos enxergar as lições que precisamos aprender aqui nessa terra, que é a nossa escola bendita. A terra é uma escola maravilhosa para nosso crescimento, nossa evolução espiritual. E evolução essa que permitirá que possamos ter sentimentos elevados e vivermos de uma forma mais plena e mais feliz. Muita paz a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima noite de sono, bom repouso, uma boa semana, que todos possamos também aproveitar os momentos para nossas reflexões, para aplicarmos o que aprendemos na doutrina espírita cristã, que nós possamos aprender e aplicar nas nossas vidas, buscando nos transformarmos cada vez mais para o bem, que sempre, quando buscamos o bem é sempre o bem de nós mesmos, acima de tudo. Muita paz a todos, e que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, hoje e sempre.